Abertura. Ícones de ativação típicos de celular na tela. No centro, em cores vivas, se liga. Se liga. Que tá Apresentadora no ar, Marina programa Campos. Da TV Justiça, que conecta você, jovem, com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens conectados com a neuroengenharia. Pesquisadora testa prótese de braço mecânico. Pesquisadora aponta para a imagem e monitor. Pessoa digita com prótese. Pesquisas são feitas com o cérebro de uma mulher. Ela usa touca com eletrodos. Prótese mecânica de um braço toca os dedos de um braço humano. Cérebro de mulher é analisado em monitor. Que jovem gosta de inventar, a gente já sabe, mas tem uma geração que está levando isso bem mais a sério e colocando as habilidades a serviço da revolução tecnológica. E por que não associar a engenharia para melhorar o desenvolvimento de uma das mais complexas máquinas já conhecidas, o cérebro humano? Esse é o trabalho da neuroengenharia. E foi a curiosidade por essa área que levou um jovem sul-mato-grossense a começar bem cedo os estudos e as pesquisas da chamada interface cérebro-máquina. Se liga na bio do Luiz Fernando da Silva Borges. Rede social de Luiz Fernando. Vídeo do Luiz Fernando Borges, uma coleção de reportagens, prêmios e participações especiais em programas. É que o jovem de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, já foi longe com suas pesquisas e inovações. Longe mesmo. No Sistema Solar, um asteroide foi batizado com o nome dele. É o 33503 da Silva Borges. Tudo isso porque o Luiz Fernando ganhou em primeiro lugar na maior feira de ciência e engenharia do mundo para estudantes do ensino médio, na categoria Biomedicina. A premiação veio por conta de um método que ele desenvolveu de controle de próteses a partir da simulação com braço virtual. E não é só esse pequeno reconhecimento, não. O Luiz Fernando acumula mais de 60 prêmios nacionais e internacionais. Culpa de uma paixão que começou ainda na adolescência, pela interface cérebro-computador. O pontapé para as pesquisas foi dado no ensino médio e continua até hoje, no Instituto de Tecnologia e Liderança em São Paulo, onde ele estuda engenharia da computação. Nesse registro, ele está com o professor Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro que inspirou o jovem a dar os primeiros passos nesta área. E hoje, Luiz Fernando pode dizer que está pedalando sozinho e com autonomia reconhecida até por uma das maiores entidades na promoção do conhecimento. Luiz posa para a foto. Está com os braços cruzados, tem barba e usa óculos de grau. E é ele que a gente chama agora para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E para falar com a gente também sobre essa história de encarar as pesquisas desde cedo, a gente recebe duas estudantes. A Lara Marian, que se formou recentemente no ensino médio pelo Instituto Federal de Brasília, e a Doris Emily, que está no ensino fundamental e estuda na escola do SESI de Taguatinga, no Distrito Federal. Vamos receber essas meninas aqui no telão do Se Liga. Seja bem-vinda, Doris. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês. Lara, seja bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, também é um prazer estar participando aqui nesse programa. E para falar com a gente sobre o diferencial do ensino técnico, a política de incentivos à pesquisa científica no país, a gente recebe o doutor e mestre em educação, Carlos Alberto. Vem para o telão do Se Liga. Olá, Marina, uma satisfação estar com você e os telespectadores do Se Liga e esses jovens brilhantes, o Luiz Fernando, a Doris e a Lara. Muito obrigada. Luiz Fernando, eu começo perguntando para você o seguinte: quando que você descobriu que era isso que você queria fazer, estudar neuroengenharia, pensar aí nessa interface cérebro-computador? Eu cresci assistindo canais de TV que Luiz mostravam Fernando a vida de Borges, grandes estudante. cientistas e principalmente experimentos. Então, era o jeito que eu brincava. Meu primeiro contato com a ciência foi assim. Só que o interesse pela medicina, ele surgiu, que eu tenho uma avó, tinha, né, uma avó que era enfermeira padrão, meu pai é bombeiro, minha mãe é professora, todas as profissões que têm a ver com valorização da vida. Então eu tenho um valor muito forte para mim que a vida humana é a coisa mais importante que existe, é a coisa mais importante que precisa ser preservada e precisa ser cuidada. E o jeito que eu decidi intervir nisso, o jeito que eu decidi contribuir com isso,
foi com tecnologia. Teve muito a ver com a minha entrada em um instituto federal, nesse caso, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aprender ferramentas de programação, aprender ferramentas de eletrônica, eu fiz um curso técnico integrado em informática, e aí eu alinhei essas duas paixões, a questão de programação, a questão de eletrônica e engenharia, com os desafios da saúde, para tentar unir essas duas coisas e usar essas ferramentas para solucionar problemas da saúde. A grande pesquisa que você teve nessa área foi esse método para movimentar e ter essa sensibilidade aí do braço robótico, né? Isso, exatamente. Essa pesquisa, ela foi inspirada nesse campo de controle, no qual o método atual para você controlar essas próteses, ele é um pouco rudimentar. Então, as próteses, apesar de muito caras, o único movimento que elas podem fazer é de abrir e fechar a mão robótica. Eu falei, se a gente tem hoje na literatura científica, isso na época era 2015, 2016, se a gente tem demonstrações na qual o cérebro pode ser utilizado para controlar artefatos robóticos, né, mãos robóticas, pernas robóticas com muito mais facilidade, por que a gente não pode fazer isso com próteses? Então vamos entender melhor agora o funcionamento deste método? Solta o VT, diretor. O método que eu propus, ele utiliza a terapia da caixa de espelhos, que é uma terapia utilizada para tratar a síndrome do membro fantasma. Uma síndrome que acomete 80% das pessoas que têm algum tipo de amputação, na qual elas não têm um membro, só que elas sentem que o membro está lá e às vezes sentem dor nesse membro. O jeito de tratar essas dores, essa síndrome, é enganar o cérebro da pessoa para ela achar que o membro voltou ou que o membro ainda está lá com um espelho. Então você coloca um espelho, esconde o membro remanescente atrás desse espelho, pede para ela colocar na frente do espelho o braço que ela ainda tem, e quando ela fizer movimentos com o braço que ela ainda tem e olhar para o reflexo, o cérebro dela vai repetir todos os impulsos elétricos para fazer o braço que ela ainda tem mexer no membro que sobrou da amputação. O que eu fiz foi coletar os sinais de movimento da mão, que ela estava abrindo e fechando, e os sinais musculares, os sinais elétricos do membro remanescente. Quando esses dois sinais são cruzados num programa de computador, o programa vai aprender muito melhor e muito bem como fazer a tradução desses sinais musculares nos sinais de movimento para o movimento de 10 juntas, essas 10 juntas da nossa mão, que a gente é capaz de controlar independentemente. Tela fora da caixa mostra o movimento do braço em 3D. Luiz Fernando, conta pra gente uma coisa aqui. Esse projeto, você começou a desenvolver ele no ensino médio ainda. Você acha que esse ensino técnico foi determinante para o sucesso da pesquisa e esse desenvolvimento? Com certeza. O motivo pelo qual Luiz eu Fernando entrei Borges, no estudante. Federal de Mato Grosso do Sul era porque eu queria fazer pesquisa científica. Eu tinha um interesse gigantesco por participar de feiras de ciências, principalmente lá no estado de Mato Grosso do Sul, a FETEC-MS, depois a FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, e eu só sabia que eu queria participar desses movimentos, eu queria fazer pesquisa científica. E quando eu soube que uma das atribuições de um estudante de instituição federal era justamente ter a oportunidade de entrar em projetos de pesquisa e ser orientado por professores que tinham mestrado, que tinham doutorado, eu, no final do meu 9º ano, eu passei as minhas férias inteiras estudando para o processo seletivo, entrei em primeiro lugar no curso de técnico integrado em informática, e lá dentro, desde o primeiro semestre, né, aprendendo, vivendo todo aquele ambiente que não parece muito ter um ambiente de ensino médio, parece já um ambiente universitário, aquele que estimula a autonomia, estimula que o estudante vá, corra atrás do seu próprio conhecimento. Eu pude contar com professores que me ajudaram a desenvolver todas essas pesquisas que eu vou citar aqui hoje, né? A primeira, do método de controle e sensibilidade para próteses, por exemplo, foi uma das pesquisas que eu mais contei com a ajuda de professores lá dentro da própria instituição. Doris, você estuda hoje numa escola, o SESI aqui de Taguatinga. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência também nessa área, nessa formação, ainda que no ensino fundamental ainda, mas já de envolvimento com esses projetos de pesquisa que vocês têm lá. A gente tem uma equipe de robótica na escola. Doris Emily Valente, estudante. Vamos dizer que é uma atividade extracurricular, que para entrar nessas equipes, você participa de uma seletiva, até porque a gente trabalha em outro horário da escola, a gente trabalha até nos sábados, então tem que ter bastante gosto e motivação.
e a gente participa do torneio Fresh Lego League. Uma das vertentes do torneio, né, é o projeto de pesquisa. Eu faço parte da equipe Alba Troid, Alba significa amanhecer e Troid luta, e atualmente, né, no tema da temporada, o tema é de energia. Então nós estamos pesquisando sobre energia elétrica, e aí a gente chegou a um problema que ele mostra que as placas solares, né, porque é possível perceber que as placas solares, elas estão crescendo cada vez mais, estão sendo cada vez mais adquiridas por ser a fonte mais renovável de energia que se tem. E quando elas ficam sujas, elas perdem até 30% de eficiência por placa. Então, geralmente as pessoas têm mais de uma placa e tudo, e isso vai fazendo com que ela vá perdendo eficiência por placa. Isso gera um grande prejuízo. Além de que a limpeza manual, ela é bem cara, já que você tem que fazer uma limpeza, a partir de uma semana ela já começa a perder. Então, imagina, toda semana você tem que pagar para ir fazer a limpeza. E aí, para resolver esse problema, né, na nossa equipe a gente desenvolveu o Solar, o Sistema Otimizado de Limpeza Automática Rápida, que ele consiste num sistema que toda semana ele se ativa por meio de um relé horário e ele joga água pressurizada na placa solar. Ele já é feito com materiais de aço e metal para ele ser resistente ao sol e tudo. Lara, eu queria também que você me falasse um pouco da sua experiência. Você se formou recentemente também no Instituto Federal. Também teve uma participação assim preponderante na sua formação, esse trabalho, esse desenvolvimento de pesquisa? Eu participei do projeto Lara Mari é estudante. Eu, inclusive, continuo no projeto como membro externo, né? Auxiliando, ajudando, sendo convidada de vez em quando pelas professoras, que eu ainda tenho muito carinho. E nesse projeto, o principal objetivo da gente é trazer as meninas para áreas de ciência e tecnologia. Então, a gente tinha muita preocupação em divulgar essas carreiras, divulgar essas oportunidades. Então, essas coisas não aparecem de bandeja. Você não chega ali já e as pessoas te oferecem. Você tem que procurar, você tem que ir atrás, você tem que ler editais. Então, a gente ajudava, estava se preocupando ali naquela questão da orientação, porque muitas meninas já não entram com uma expertise, norte, assim, né? Vamos colocar, então, o doutor Carlos Alberto na conversa. Eu queria perguntar para ele o seguinte: o senhor acredita que esse ensino técnico contribui para a entrada no mercado de trabalho desses jovens e, inclusive, para diminuir a quantidade de jovens chamados neném, que são aqueles que nem trabalham e nem estudam? Pensando em termos de educação... Carlos Alberto Almeida, doutor em educação. Os exemplos aqui trazidos do Luiz Fernando, da Lara e da Doris, eles são muito úteis para a gente compreender que nós podemos estar falando dessa formação profissional e tecnológica em diferentes etapas da vida escolar. É importante a gente destacar que nós temos hoje pesquisas que apontam maior empregabilidade para os estudantes que optam pela formação tecnológica e profissional. São cursos de duração menor, em média até 2 anos, você consegue completar essa formação. O investimento, quando realizado numa instituição particular de ensino, ele normalmente tem um valor mais acessível do que seria um curso numa graduação numa instituição particular. E, por fim, também são cursos que são reconhecidos pelo MEC. Então, me parece que a gente tem aí um caminho muito positivo e muitas vezes ignorado por uma parte significativa dos nossos jovens. O senhor acredita, inclusive, que é um direito do jovem estudante hoje, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases alterou o formato do ensino médio, prevendo essa possibilidade de um ensino técnico? Uma das possibilidades que o estudante tem hoje, exatamente com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é de fazer a opção pela educação profissional na sequência, já ali no conjunto do ensino médio, o que muitas vezes não é oportunizado pelas instituições de ensino, porque, apesar da lei prever essa possibilidade, nem todas optam pelo caminho da continuidade no contexto profissionalizante. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta, estamos apresentando Se Liga.
Vinheta, voltamos a apresentar. Se liga. O Se Liga. Apresentadora tá de volta Marina na edição Campos. de hoje, o papo é cabeça. Com a gente aqui o Luiz Fernando, que desenvolve pesquisas na área da neuroengenharia. Convidados no telão. Luiz Fernando, me conta uma coisa. Nesses momentos de pesquisa que você fez, você recebeu algum apoio financeiro de alguma empresa ou do próprio instituto? Sim, inicialmente foram bolsas de iniciação científica da própria Luiz Fernando Borges, do estudante. campus aqui da UANA, no Instituto Federal, tinha um programa que apoiava os estudantes com a verba do próprio campus, mas depois eu tive a oportunidade de ser bolsista do CNPq, inclusive como premiação da Febrace 2015, e depois eu fui bolsista de um outro programa de iniciação científica júnior, mas ainda no ensino médio e ensino técnico, que é da Fundect, é uma fundação de amparo de pesquisa do Mato Grosso do Sul. E depois de tudo isso, eu tive a oportunidade de ter uma parceria com a iniciativa privada que financiou uma das minhas pesquisas na área de interface cérebro-computador. E vou perguntar aqui para o Dr. Carlos Alberto, o Brasil tem uma lei de incentivo fiscal às pesquisas e como que ela funciona hoje? Vamos lá, Marina. Temos sim, por exemplo, Carlos Alberto Almeida, doutor em educação. 96, de 21 de novembro de 2005, que foi regulamentada pelo decreto 5.798 de 2006. Mas eu vou lhe dizer que mais importante do que a gente saber que existem as leis foi a fala da Lara. Porque nada disso, e o Luiz Fernando também falou agora, das agências de fomento, nada disso vem de mão beijada para a gente. Nós que trabalhamos com pesquisa temos um certo bichinho da inquietação, né? Nós temos que estar o tempo todo ligados, participando das redes, seja na graduação, seja ainda no ensino médio, seja na estrito sensu, nos cursos de mestrado, doutorado. E temos que ter, com esse bichinho da inquietação, esse olhar atento para os editais que são publicados, porque a legislação prevê, mas muitas vezes a informação não chega ao seu destinatário final. E além das pesquisas em neuroengenharia, o Luiz Fernando resolveu não ficar de braços cruzados durante a pandemia de Covid-19 e participou de 2 projetos, um deles voltado para a vacinação de crianças com a ajuda de um óculos de realidade virtual. É hora do Se Liga Mais. No centro, escrito com sinal de adição, se liga. Posto de saúde. O projeto piloto foi usado na aplicação de vacinas em crianças, na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Na hora da vacinação, óculos de realidade virtual eram colocados. Uma história com personagens lúdicos começa. Uma fada recebe uma armadura e tudo é sincronizado com o momento da aplicação da vacina. Com isso, a criança praticamente não percebe a agulhada, reduzindo a dor, a ansiedade, o medo e o estresse e aumentando o engajamento na imunização pelo interesse das crianças na experiência Imagem. virtual. Masfar, A realidade animação aumentada foi e doada virtual. por uma empresa. Fada feita com animação 3D. Ainda durante a pandemia, Luiz Fernando integrou uma equipe de engenheiros que desenvolveu um ventilador pulmonar de emergência para pacientes em momentos críticos. O dispositivo possui as principais funções de um ventilador pulmonar convencional e foi testado no maior hospital público do Centro-Oeste, onde ventilou pacientes de forma bem-sucedida. Hoje, o aparelho está sendo destinado a cirurgias veterinárias. Luiz Fernando, esses projetos não envolveram aí uma pesquisa em neuroengenharia, mas eu imagino que tem aí um gosto diferente, um reconhecimento especial para você ter participado deles, né? Eles não envolveram neuroengenharia. Luiz Fernando Borges, Eles estudante. envolveram o meu valor principal, esse cuidado à vida humana. Então, o primeiro projeto, que foi o ventilador pulmonar de emergência, eu tive o prazer de liderar e integrar essa equipe de engenheiros que desenvolveu esse aparelho. Foi um desafio, foi uma aventura, porque era o meio da pandemia, início de 2020, onde poucos recursos tecnológicos estavam ali disponíveis por causa de um rompimento de cadeias de suprimentos e todos aqueles outros problemas que foram possíveis ser observados durante a pandemia. Só que mesmo assim, graças à vontade, graças ao talento humano que eu pude estar em contato, que eu pude liderar, foi possível desenvolver essa solução, que foi testada, que foi demonstrada no ambiente hospitalar. E depois de tudo isso, quando nós
felizmente estávamos na fase de vacinação, e vacinação infantil, muito importante, né, para preservar o futuro, né, as gerações futuras, eu decidi utilizar um aprendizado lá do projeto da prótese, que foi possível fazer com que o cérebro da pessoa amputada sentisse um braço virtual como se fosse o dela. Então, por que não fazer com que uma criança, que geralmente, né, tem muita sensibilidade àquela dor da agulha, porque a injeção é intramuscular, percebesse aquela agulha como se fosse uma pedra de fogo? Foi a primeira vez que no SUS utilizou a realidade virtual, esses óculos de realidade virtual, que foram doação minha, para poder fazer a vacinação. E lá na minha região, onde o projeto iniciou, nas unidades piloto, quem chorou nas vacinações que eu acompanhei, algumas vezes foram os pais ou foram as mães, porque eles nunca tinham visto antes o seu filho ou a sua filha tendo uma reação tão ok na hora de tomar vacina. Vou dar oportunidade para a Doris agora fazer uma pergunta. Assim, né? Você que estudou no Instituto Federal, eu queria que você falasse da importância da pesquisa não só no ensino médio técnico, mas também no ensino médio normal, assim. A pesquisa científica é algo que, além, justamente, principalmente para quem não é do Instituto Federal, que não tem, às vezes, né, via de regra, no ensino público, esse incentivo à autonomia, a pesquisa científica, ela te dá várias oportunidades de entrar em contato com a sua verdadeira paixão intelectual. Então, imagina que o seu interesse desde pequeno foi por borboletas, porque de repente você se fascinou pelo fenômeno da transformação de uma lagarta em uma borboleta. De repente, se você fizer um projeto de pesquisa nisso, achar um professor de uma universidade federal, uma universidade particular que seja que tope te orientar num projeto de pesquisa como esse, você vai desenvolver habilidades acadêmicas que vão te ajudar dentro da sala de aula. E você vai desenvolver habilidades comportamentais que vão te ajudar na sua vida pessoal, inclusive. Então, autonomia, tudo guiado pelo gosto que você tem pelaquilo que você está estudando. A participação em feiras nacionais e internacionais também é uma forma de incentivar e desenvolver essa iniciação científica no país? Eu entrei nesse mundo de quero participar de uma instituição, que no caso é o Instituto Federal, porque eu quero desenvolver pesquisa, porque eu sei lá que tem professores, mestres e doutores que podem me orientar nisso, por causa de feiras de ciências. Então, naqueles mesmos canais de TV que eu iniciei o programa falando, que eu assistia sobre a vida de grandes cientistas e experimentos que eu gostava de brincar, eu via propaganda da FEBRASE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, eu participei orgulhosamente da FEBRASE 4 vezes, de 2014 até 2017, e representei o Brasil na maior feira de ciências e engenharia do mundo, que é a International Science and Engineering Fair, 3 vezes, de 2015 até o ano de 2017. Então, esses movimentos de feiras de ciências, inclusive, como a gente já está falando de editais, reforça a importância do edital de feiras de ciências, que é intermediado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Queria que rapidamente você também respondesse a nossa última pergunta, que é o que está sendo feito agora? Você está desenvolvendo alguma pesquisa também nessa área de neuroengenharia? Sim, eu recentemente, ano passado... Luiz Fernando Borges, estudante. No INTEL, Instituto de Tecnologia e Liderança, uma faculdade que fica dentro do IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no curso de Engenharia da Computação. E o componente da autonomia continua. E eu utilizei esse componente para propor uma parceria. Existe um grande hospital público de São Paulo já envolvido em todo o processo, para hospedar os testes clínicos dessa minha última pesquisa, para estabelecer uma comunicação entre cérebro e computador, no caso de pessoas que estão inicialmente consideradas em coma. Acontece que algumas pesquisas já demonstraram, usando técnicas de ressonância magnética funcional, né, aquela máquina gigantesca que ocupa um cômodo inteiro, que pacientes nesse estado conseguem responder a comandos verbais. Então, por exemplo, se você falar para o paciente, se você estiver me escutando, imagina se você está jogando tênis, se você quiser responder sim para uma pergunta. Ou, imagina que você está andando ao redor da sua casa, se você quiser responder não, 2 áreas bem distintas do cérebro são ativadas. E com isso, os pacientes conseguiram responder sim ou não para algumas perguntas. Isso já foi demonstrado em algum tempo. Só que quando eu vi
aquela pesquisa do professor Nicoledes, do chute da Copa do Mundo de 2014, onde uma pessoa paralisada deu o primeiro chute usando um exoesqueleto robótico controlado pela intenção mental, falei, poxa, será que não dá para tornar todo esse procedimento de identificar a intenção de se mover ou a intenção de responder portátil? Foi aí que a pesquisa começou, desde 2017 até agora, em que, de forma muito esperançosa, eu acredito que até esse ano a gente possa ter uma demonstração desse tipo. Que lembrando, né, de acordo com as tecnologias disponíveis atualmente, muitas pessoas vão desse estado de completa paralisia para a morte, né, sem ter oportunidade de expressar seus últimos desejos, suas últimas palavras para o mundo. Desejo boa sorte nessa sua pesquisa, Luiz Fernando, e agradeço a sua entrevista aqui. Agradeço também a Doris, a Lara, agradeço também ao Dr. Carlos Alberto. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E o Se Liga fica por aqui. Até o próximo programa. Fui! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Ana Carolina Laurindo e Ana Paula Falcão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Perdigão. Figurino Thalita Oliveira. Direção de imagens Marcelo J. Silva. Operação de câmeras Emerson Oliveira e Luiz Marcos Oliveira e Sávio William. Operação de VT Eduardo Alves da Silva. Operação de áudio Anderson Oliveira. Iluminação Ítalo Cândido. Assistência de estúdio Jones da Silva, Franciele Silva e Rafael Maciel. Operador de câmeras Orlando Filho e José Antônio Fagundes Neto. Operador de teleprompter Ricardo Moreira. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Agradecimento Instituto Federal de Brasília IFP. Núcleo de Programação Rosa Wazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.